Oi, esse vídeo é para você que é psicóloga clínica e acompanha casais, ou para você que é psicóloga, estudante de psicologia e quer começar a acompanhar esse público, mas não sabe muito bem por onde ir. Eu sou a Camille Borges, sou psicóloga clínica, terapeuta sexual e de casais, tenho aí mais de 12 anos de experiência e hoje eu vou trazer uma sugestão de 2 livros que eu gosto muito e que eu venho utilizando bastante no processo terapêutico dos casais que eu acompanho. Mas antes de falar sobre esses livros, eu vou contar para vocês um pouquinho da minha jornada e a história sobre como eu comecei a atender casais. Eu não sei muito bem como as coisas hoje em dia funcionam nas graduações de psicologia, mas na minha época, lá atrás, eu não tive nenhuma aula sobre atendimento de casais, sobre casamento, sexualidade, terapia de casais. Eu tive aulas sobre infância, adolescência, vida adulta e velhice. Tive aulas que falavam de uma forma mais geral sobre famílias, mas não tive nenhuma aula para falar de uma forma mais direcionada sobre como um terapeuta pode conduzir um processo de terapia de casal. E aí, na primeira especialização que eu fiz, no primeiro dia de aula da pós-graduação, eu recebi ali a grade curricular, né, que disciplinas eu ia ter, e eu vi que eu ia ter uma aula sobre terapia de casal. Essa aula era só no final do curso, mas eu esperei muito essa aula, porque eu tinha muita curiosidade para saber como conduzir esse processo de 2 pessoas e não de uma só pessoa. E aí, gente, foi só uma aula, né? Não foi um módulo, foi uma aula, mas eu lembro que aquelas horas ali me marcaram demais e abraçaram uma dúvida que eu tinha. Então, realmente, eu me identifiquei, eu me apaixonei por este tema e pensei, eu quero atender casais, eu não sei como eu vou fazer isso, se tem um curso, uma formação específica sobre terapia de casais, mas eu quero atender esse público. E assim eu comecei a estudar, fui procurando textos, artigos, livros por fora, fui indo para palestras em congressos e eventos que falavam sobre terapia de casal, fui fazendo supervisão com profissionais renomados nessa área, né, para ter essa confirmação se o que eu estava lendo, a minha interpretação fazia sentido e se eu estava sabendo conduzir os primeiros casais que me procuraram da melhor forma. E foi nesse modelo que eu fui procurando fora da graduação, que eu realmente não tive nenhuma aula. E na primeira pós-graduação que eu fiz, eu só tive um momento para falar sobre terapia de casal. Então eu espero de verdade que isso tenha mudado, mas eu não sei como está hoje. Se você é estudante de psicologia, aproveita para comentar aqui embaixo e me dizer se as coisas mudaram ou se, infelizmente, continuam parecidas. Então hoje eu trago 2 livros, um que fala sobre terapia do esquema e é um manual mais voltado para terapeutas, e o outro que também fala sobre terapia do esquema, mas é recomendado que você indique para os seus clientes, né? Você que é psicóloga, leia o livro antes de sugerir a leitura para o seu cliente, para o casal, para a sua cliente, para ver ali se vai casar com o processo terapêutico daquela pessoa. Mas eu tô achando esse livro excelente e eu tenho usado muito nos processos terapêuticos que eu acompanho. A primeira sugestão de leitura que eu faço é essa aqui: Terapia do Esquema para Casais, Base Teórica e Intervenção. Esse aqui é um livro, um manual publicado pela ArtMed, que conta aí com vários pesquisadores do Brasil, né? Então você vai ter aqui na capa fonte única em língua portuguesa. Então foi criado e desenvolvido por pesquisadores do Brasil que estudam sobre terapia do esquema. E eu indico essa leitura para profissionais de qualquer abordagem. Então, se você acompanha casais e é da psicanálise, é da comportamental, enfim, eu recomendo a leitura desse livro porque ele é muito bom.
Se você acompanha só processo individual e quer continuar acompanhando só individual, eu indico a leitura desse manual da mesma forma. Porque o tema relacionamentos está atravessado ali, está dentro de todos os atendimentos que a gente faz, né? Mesmo que o seu cliente ou a sua cliente seja solteiro, solteira, em algum momento da vida isso pode vir à tona. Sobre querer ou não continuar sendo solteiro, sobre querer ou não se relacionar com alguém, além das relações que a gente resgata para conversar com essas pessoas que nos procuram. Então, eu de verdade indico esse livro para profissionais de qualquer abordagem e para profissionais que acompanham casais ou não. Se você acompanha casais, você vai gostar ainda mais dessa leitura. Mas a terapia do esquema, ela basicamente discute sobre, inicialmente, os desafios de criar e acompanhar o desenvolvimento de uma criança, né? E Camille, o que é que tudo isso tem a ver com terapia de casal? Então, vamos lá. Quando você tem um filho, enfim, uma filha, você tem ali o grande desafio de saber até onde eu acolho, até onde eu dou limite, até onde eu respeito a escolha, mesmo sabendo que essa escolha pode prejudicar o meu filho ou a minha filha. Enfim, quando é que eu me meto e quando é que eu fico de fora, quando é que eu acolho, quando é que eu reprovo. O desafio de criar e formar uma criança, né, que vai ser aí um adolescente e futuramente um adulto. E o que é que tudo isso tem a ver com terapia de casal? Quando a gente recebe um casal na nossa clínica, eu costumo dizer que a gente vai analisar 3 relações, né? Então, esta pessoa aqui tem a história familiar dela. Ela recebeu alguns limites na casa dela, ela recebeu alguns cortes, talvez ela se sentiu negligenciada em alguns aspectos emocionais, enfim, não sei, tentei imaginar aí esse cenário. Ela se sentiu acolhida por uma pessoa da família, ela se inspirou em alguns relacionamentos dessa família e outros ela rejeita, ela não quer produzir aqueles padrões. E a gente precisa analisar individualmente a relação dessa pessoa com a história de vida dela. E ela entra no nosso consultório casada ou namorando, enfim, com essa pessoa aqui, que também vai ter a sua história de vida, também teve a sua infância e adolescência, também teve as suas dores, decepções, também foi acolhida ou rejeitada, também sofreu bullying, também, enfim, viveu as delícias e as angústias de uma vida. E aí a gente também precisa analisar a relação desta pessoa com a história de vida dela, para que futuramente a gente analise essa relação, que é um pouco daquilo que eu trouxe no vídeo anterior desse canal, né? Como é que as pessoas se apaixonam, como é que as pessoas decidem ficar juntas e por que as pessoas decidem continuar juntas. Então, o processo terapêutico pode ser para falar sobre essas escolhas, pode ser para modificar padrões para que esse casal continue junto, e o processo terapêutico também pode ser para essas pessoas perceberem que essa relação não faz mais sentido e que eles precisam seguir os seus caminhos separadamente. Independente disso, você, terapeuta, vai analisar esta e esta relação. É por isso que na terapia de casal a gente faz as sessões das pessoas juntas, mas a gente também agenda encontros terapeuta e vermelhinho e terapeuta e verdinho, exatamente para compreender estas dinâmicas e estas histórias. Então, como essas dores impactam nesta relação e como esta pessoa acolhe estas dores e como as dores dessa pessoa são acolhidas ou negligenciadas por esta pessoa. O tempo inteiro o terapeuta vai construindo essas análises e montando as peças desse quebra-cabeça para entender por que essas pessoas estão juntas, por que aquele casamento ainda faz sentido, onde eles se perderam. E é esse o desafio, né, de conduzir um processo terapêutico de casais. E a terapia do esquema vai falar justamente sobre isso, sobre o que nós vivemos nessa história de vida e sobre as escolhas que nós fazemos
quando iniciamos um relacionamento. Então, às vezes você tem uma cliente que fala o tempo inteiro sobre as insatisfações que ela tem com o relacionamento atual, com o parceiro, com o namorado ou com o esposo. E se você acompanha mais tempo, pode ser que você observe um padrão. Mas, gente, parece que essa pessoa está falando da mesma coisa que ela vivia com fulano ou com fulana. Porque a forma dela de escolher não muda. Porque ela escolhe padrões assim, né? Porque ela entra nesses padrões. E a terapia do esquema vem discutir um pouco disso também. Por que nós repetimos? E aí, quando eu falo para você ler, né, esse manual de terapia do esquema para casais, independente da sua abordagem, é porque eu acredito muito que você pode ler essa teoria riquíssima e adaptar de acordo com a linguagem da abordagem que você utiliza para atender seus clientes. Então, comprem esse livro, enfim, não deixem de ler, é uma leitura muito rica. E a outra leitura que eu vou indicar se chama Sua História de Amor, um guia baseado na terapia do esquema para compreender seus relacionamentos e romper padrões negativos. Também é uma publicação da Artmed e, olha só, é uma publicação, né, onde os organizadores são os mesmos pesquisadores que desenvolveram esse de terapia do esquema para casais. E também desenvolvido no Brasil, né, vamos valorizar os nossos pesquisadores. E é como se um complementasse o outro. Então, aquele serve para terapeutas e esse aqui eu indico fortemente para clientes. Porque esse livro aqui, gente, traz vários exercícios para a pessoa escrever, para a pessoa refletir, para a pessoa lembrar da sua história de vida, para a pessoa lembrar dos padrões que se repetem na sua família, com o que ela se inspira, o que é que ela rejeita, o que é que ela não gostaria de reproduzir. Porque ela escolhe pessoas com determinados padrões comportamentais. E aí, esse livrinho aqui traz a história de Maria, a história de João e a história de Júlia. Né? Os escritores criam esses personagens e falam sobre os padrões de repetição de cada um deles. E ao longo do livro vão trazendo análises sobre cada uma dessas atitudes e sobre esses relacionamentos. E aí eu acho isso muito bacana porque o cliente pode ler, se identificar com algumas coisas e adquirir ferramentas e conhecimento para, junto com o terapeuta, né, no seu processo terapêutico, começar a destrinchar e analisar a sua própria história de vida, né? Que nem sempre é fácil olhar para esses padrões e para esses erros que às vezes a gente comete na nossa história de vida. Então é isso, eu espero que vocês gostem dessas sugestões de leitura e olhando para esses livros eu começo a lembrar também da minha história com atendimento de casais e durante um período eu fui estagiária em uma clínica de reabilitação, né, em uma comunidade terapêutica masculina e eu não fazia o processo de atendimento de casais, mas eu acompanhava todas as visitas ali daqueles casais, enfim, daquelas parceiras ou daqueles parceiros indo visitar aqueles homens que estavam ali internados naquele espaço. E eu lembro que ali eu comecei a me apaixonar também por esse assunto, né, por pessoas com vício em álcool e outras substâncias. E lembro que ali eu comecei a mergulhar em todos esses temas, né? Eu não tinha aulas também na minha graduação sobre vício e todo esse processo de dependência química. Essa parte eu tive a oportunidade de mergulhar ali no meu estágio, né? Acompanhando esses homens, acompanhando a família dessas pessoas. Mas essa parte da terapia de casal e das questões da sexualidade eu precisei procurar tudo por fora. E eu fui juntando essas peças do quebra-cabeça para definir as áreas que eu mais gosto de atuar. Então hoje eu acompanho muitos homens, muitos casais. Essa é a maior parte do público que procura a minha clínica. Também atendo mulheres, atendo outras demandas, atendo questões relacionadas à ansiedade, mas de fato a maioria das pessoas que me procura
Curiosamente foram essas pessoas com os temas que eu mais me apaixonei, né, que eu mais me identifiquei ali durante a graduação. Acho que tive toda essa parte do privilégio financeiro, né, que a minha família podia proporcionar, que eu fizesse esses cursos, que eu viajasse para acompanhar esses congressos que falavam sobre terapia de casal, dependência química, enfim, isso contribuiu bastante. E além disso, eu comecei a ficar conhecida ali no meio dos meus amigos como uma pessoa que gostava de estudar essas questões. E aí os encaminhamentos foram sendo direcionados para essa área. Então, se você é estudante de psicologia e está vivendo aí a ansiedade de o que é que eu vou fazer quando eu me formar, eu trago aqui um pouco sobre como foi o início da minha trajetória. É muito importante que você não se compare, né? Porque você não conhece a história de vida de outras pessoas. E a minha história foi essa, né? Tive essa questão do privilégio financeiro associada com as escolhas que eu fui fazendo e como essa história foi sendo construída. Eu diria que eu valorizo muito a ideia de ter um tema preferido e mergulhar, aprofundar bem naquele tema para que você se torne conhecido naquele tema. Mas eu sei que tem pessoas que não têm essa possibilidade ou que viveram outros formatos, né, e que foram estudando vários temas sem definir necessariamente qual era o tema preferido. Olhe para a sua história com carinho e identifique aquilo que faz mais sentido para você. Se você gostou desse vídeo e dessas indicações de leitura, compartilha aí com outras pessoas, se inscreve no canal, curte e é isso. Até a próxima!